Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou Eric Oliveira, diretor da PwC, responsável pela prática de gestão de identidade e acesso. E a gente está aqui com 4 pessoas que conhecem bastante do tema, né? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre o impacto do IAM no acesso remoto, né? E a gente vai debater um pouquinho aqui ao longo desses 40 minutos. E a ideia é a gente compartilhar um pouquinho das experiências que a gente tem aqui na prática, tá? Eu gostaria de primeiramente chamar Diego Garcia para conversar com a gente. Bom dia, Eric. Bom dia, pessoal. Agradecer aí a todo o time do evento, ao Alfredo, pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui para a gente debater esse tema que é tão importante, né? Na verdade, que eu tenho liderado aí a equipe de contas do Brasil, todo o time de vendas, e a Broadcom tem aí as aquisições que foram realizadas, como da CA Technologies, da Symantec, com soluções importantes e estruturais para o mercado de AM. E eu tenho a oportunidade de trabalhar com esse tema desde 2006, na implementação lá, nas primeiras ondas de AM, onde a gente tinha que provar por que isso é tão importante para o negócio, né? Até o momento atual, que a AM é crucial para o momento que a gente vive e como suporta as novas iniciativas, esse momento de economia digital que a gente vive. Vai ser um prazer participar desse bate-papo e debater esses temas importantes com todo mundo aqui no evento. Legal, Diego, obrigado. Gostaria também de chamar Douglas Rocha. Bom dia, Érico. Bom dia, Diego. Bom dia, Alfredo. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um debate interessante, tema super atual, principalmente pós-pandemia, né? As barreiras das empresas, os usuários viraram a nova barreira, né? Então, a empresa não está mais fechada, hoje ela está em qualquer lugar onde o usuário ele esteja. Então, acho que vai ser um debate interessante para colocar essa gestão de acessos em cima. E acho que eu tenho um pouquinho a contribuir, tenho mais de 20 anos de experiência na área de segurança e infra. Sou CISO do Inter hoje, então um dos domínios que eu atuo, que está sob a minha gestão, é a parte de gestão de acesso. Acho que tem bastante a contribuir aqui para o debate. Legal, Douglas. Também gostaria de chamar Felipe Tomé para se apresentar a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Eric, Diego, Douglas, colegas de painel. Tenho certeza que hoje a gente vai ter uma grande oportunidade de falar de um tema tão profundo de segurança, né, e cada vez mais se discutindo, ainda bem, em camada executiva. Eu hoje atuo no grupo Naturicol, responsável global pela área de engenharia de cibersegurança, então todas as ferramentas, gestão de vulnerabilidade e gestão de acessos também fica sobre responsabilidade do meu time, e espero contribuir aí. Vamos ver, estou ansioso para esse bate-papo. Vai sim. Obrigado, Felipe. E por último, não menos importante, Fernando Fontão, poderia também juntar com a gente. Bom dia, Eric. Bom dia, pessoal que está assistindo o painel. Bom dia, pessoal da organização do evento. Alfredo, obrigado aí pelo convite. Meu nome é Fernando Fontão, eu sou gerente de canais da Beyond Trust para a América Latina. Tenho 33 anos de experiência em informática, dos quais 25 em segurança da informação. Então, é um assunto que além de gostar muito, eu tenho bastante vivência em diferentes áreas, inclusive 2 décadas aí de vivência técnica mesmo. Então, espero poder contribuir para o painel. Legal, obrigado a todos. Vamos começar. Douglas, qual que é a sua visão, né? E ali, pegando um pouquinho até de experiência prática ali do Inter, né? Relacionado a essa visão do impacto do IAM com os acessos remotos. Como é que vocês foram impactados ali com a questão da pandemia, né? Em termos de projetos e ganhos ali com o IAM? Bom, a gente no Inter já tinha uma política, né, para acessos remotos para algumas pessoas. Isso só precisou ser expandido para a instituição inteira, né, na virada da pandemia, né, por conta do lockdown. Sim, teve um desafio gigantesco de prover uma infraestrutura para aguentar todo esse volume de conexões e principalmente essa segregação desses acessos. Porque se em primeiro momento você tinha ali um grupo específico de pessoas que poderia realizar um acesso remoto, você já tinha ali controlado o que aquela pessoa pode acessar, como que ela pode acessar. No momento que você, do dia para a noite, precisa se adaptar e colocar a sua operação inteira trabalhando remotamente, você tem que adequar os acessos de quem pode acessar o que dentro do seu ambiente. Não é simplesmente abrir uma porteira e, claro, que em um determinado momento
inicial, sim, você libera o acesso da forma que é possível, mas rapidamente já tem que ter um time em paralelo trabalhando para segregar esses acessos. Então, o que o pessoal da TI pode acessar, o que o pessoal de operação ali, seja do financeiro, do contábil, etc., do comercial, podem acessar. E como a gente estava comentando na introdução, né, o usuário virou a nova frente, né, barreira das empresas. Então, precisa, qual é o equipamento que essa pessoa está acessando? O tipo de autenticação, como que é feita essa validação? Tem toda uma preocupação que a gente precisa ter. E aí você imagina, tem empresas que estavam no roadmap fazer essa evolução digital dentro das empresas, dentro da própria empresa, mas deixou um pouco mais para frente. Essas empresas acredito que tenham demorado um pouco mais a se adaptar e enxergar, conseguir mudar a operação dela dentro da pandemia. Quem já tinha minimamente uma estrutura, claro, não foi tão fácil, mas já tinha um caminho a seguir, já sabia mais ou menos quais as atividades, quais as etapas realizar. Mas posso te garantir que foi um baita de um desafio e que virou um novo normal, né? Então, à medida que a gente já se adaptou, todos os funcionários conseguem trabalhar remoto, a gente só vai tunando e melhorando sempre esse acesso, né? Sempre qual é a segregação, vai tunando mais ainda qual é o perfil, para ter aquela visão a gente vai até debater aqui do Zero Trust. Não sei quais são as empresas que já conseguiram aplicar de fato um Zero Trust em produção, mas acho que cada empresa está tentando encaixar ali no seu modus operandi qual é o nível de segregação que faz sentido para a empresa e para outra. Legal, Douglas. Ótimo ponto. E aí, Fontão, pegando o gancho aqui que o Douglas, né, comentou, né, como é que a BeyondTrust tem posicionado e apoiado ali os clientes, né, tanto nessa perspectiva de acesso remoto, como Zero Trust e outras funcionalidades e abordagens. Como é que vocês estão enxergando esse novo normal, né? Isso que o Douglas falou agora, a gente ouve da grande maioria dos clientes, né? Já existia alguma infraestrutura de acesso remoto para usuários em trânsito, usuários viajando, e alguns usuários que já faziam home office, mas era um universo relativamente menor, né, de pessoas que faziam isso. E com a pandemia, todo mundo teve que ir para casa e as empresas tiveram que expandir esse acesso. E com isso veio, em muitos casos, uma improvisação. Quer dizer, vamos ver o que a gente tem de produto que permita dar esse acesso remoto para os usuários e vai usando isso até poder encontrar uma solução melhor. E essa janela acabou fazendo com que os atacantes tivessem muito espaço para atuar, porque muito desse acesso remoto não foi bem cuidado num primeiro momento, né? E os atacantes, eles sempre tiveram, mesmo antes da pandemia, uma facilidade muito grande de conseguir credenciais legítimas para fazer o ataque. Existem centenas de maneiras de um atacante conseguir credenciais legítimas. Até tem uma frase que o fabricante de antivírus usou, que eu acho bem interessante, que é: o hacker já não se infiltra, ele simplesmente faz login. Isso mesmo. Então, com isso, houve um boom muito grande no ransomware, e muitas empresas acabaram perdendo dinheiro, perdendo tranquilidade, justamente por essa janela de exposição. Então, um dos pontos que ficou claro, que a gente está, inclusive, ajudando os clientes a entender, é que quando a gente fala em gestão da identidade, existe um universo enorme de coisas a serem levadas em consideração. Uma delas é a identidade em si, que aí nem é o âmbito da BeyondTrust, né? Então, você tem um ciclo de vida da identidade, exatamente o que aquela identidade pode acessar, e aí sim a gente já entrando no mérito do Zero Trust, né? A maior granularidade possível, de acordo com a definição do NIST, e as empresas fizeram isso. O que elas não atentaram no primeiro momento é a relação desse acesso remoto com os privilégios, e aí entra um pouco no rubro do que é a BeyondTrust, né? Quando a gente fala em gestão de privilégio, todo mundo lembra do cofre de senha, todo mundo lembra dos agentes de elevação de privilégio para o endpoint, e pouca gente lembra que no acesso remoto, mesmo uma identidade com relativamente pouco acesso, pouco privilégio, é exatamente o que o hacker precisa. O hacker precisa acessar algum volume de informação, uma base de dados, um aplicativo que os funcionários comuns acessam, e com isso o hacker já tem informação para poder fazer o ataque. Então, a criticidade do que o hacker consegue acessar com uma conta de administrador ou com uma conta de um usuário comum
diluiu demais nessa nova realidade, né? Então, a gente está mostrando para os usuários, para os nossos clientes, que o acesso remoto também tem que ser cuidado no que tange os privilégios. Então, principalmente para usuários privilegiados, mas também para usuários mais comuns e principalmente para terceiros, que é uma outra área, né? Você tem que brindar acesso para terceiros, para fornecedores de serviços, e essas credenciais são tão importantes ou mais importantes até em termos de privilégio do que o usuário comum. Então, a gente está muito nesse momento agora de elevar esse discurso de produto para solução, né? de explicar que essa disciplina inteira de IAM e sua subdisciplina de gestão de privilégios se tornaram uma camada de segurança importantíssima e talvez a mais importante na prevenção desses ataques que são muito menos técnicos e muito mais humanos, né, como o ransomware. Não, legal, Fontão. E aí, Felipe, pegando um pouquinho aqui, né, do gancho da história, né, como é que você enxerga ali, né, principalmente em termos de desafios que a Natura, né, tem ali relacionado ao negócio, mas eu vejo muito, né, com os meus clientes, depois da pandemia, com o novo normal, né, a gente vê muito ali que o próprio usuário, ele quer uma percepção melhor para o acesso, né, então isso tem muito, liga ao que a gente está conversando aqui relacionado ao acesso remoto. E aí, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, né, como é que os usuários de negócio, né, não falando ali usuário de tecnologia, mas uma pessoa de negócio, como é que isso chega para vocês, né, para a área de segurança, essas iniciativas, esses desejos, né, que justamente a gente está aqui para ajudar, né, ou seja, óbvio que a gente está sempre se preocupando com a camada de segurança, a gente está sempre preocupando, né, em ter ali um processo que seja o mais seguro possível, mas também a gente tem que se preocupar em não ser um fator delimitante para o negócio em si, tá? Se você puder compartilhar com a gente um pouquinho. Não, legal. Primeiro ponto, pegando um gancho com que o Fontão comentou, que geralmente acesso privilegiado, todo mundo põe na cabeça que é domain admin, né? E eu gosto de falar que não é acesso privilegiado, é acesso suprapermissionado, né? Que não quer dizer que você tem ali o acesso administrativo sobre aquele asset, mas talvez você tenha um acesso mais privilegiado, mais permissionado do que você precisaria. E tudo parte daí, né? Tudo parte de você entender se aquele acesso que está sendo solicitado, ele faz sentido para o negócio, ele está dentro do seu mapa de risco, ele vai causar alguma toxicidade sobre algum processo que você tenha, ou ele está vindo, essa requisição, por mero puro capricho ou por algum bypass em algum processo. Essas capturas, elas são essenciais para atingir o que o usuário busca na requisição, sem que você perca ou você eleve, né, sem que você perca seu controle ou eleve seu nível de risco sobre o controle de acesso. Dentro da Natura, a gente vem buscando cada vez mais equalizar esse entendimento em todas as marcas do grupo, né? Então, nós temos 4 culturas diferentes, 4 tipos de negócio diferentes, que se integram no final do dia, e a gente precisa buscar atender o usuário final com a maturidade que a gente espera. Então, hoje a Natura vem transformando a sua convergência nos seus processos, integrando suas ferramentas, para que tudo isso que eu comentei, a gente consiga traduzir numa melhor experiência para o usuário, em algo mais automatizado, algo que consiga dar essa velocidade que o usuário sempre espera numa requisição de acesso, mas que, do outro lado, a gente não acaba influenciando negativamente em termos de risco, né? Então, essa balança que sempre precisa funcionar na gestão de acesso, a gente vem buscando nessa consolidação e nessa transformação de entendimento de demandas, entendimento do risco e automatização de toda essa jornada aí de concessão e revogação de acesso. Interessante. E eu acho que você falou uma palavra que é super importante, que eu sempre converso com meus clientes, jornada, né? Um ponto que eu sempre vejo quando, né, vamos dizer assim, as pessoas que estão entrando nesse mundo, né, elas têm uma falsa ilusão que é um projeto, né, que é o começo, meio e fim, e eu acho que a palavra que você usou é que eu sempre falo, jornada. Então, começa isso,
ad eterno, costumam brincar como se fosse um casamento, né? Então, realmente é um processo evolutivo e longínquo, né? E Diego, pegando também aqui, né, trazendo você para a conversa, né? Como é que você enxerga, né, você e a Broadcom, esse grande desafio aqui de trazer também, não só, né, vamos dizer assim, o Fontão falou muito ali de acesso remoto, usuário privilegiado, né? O Felipe comentou da questão aqui da sinergia, das integrações, ali da convergência das soluções. O Douglas contou um pouquinho ali também da história ali quando teve a pandemia, né? E aí eu gostaria de trazer um componente que hoje está muito quente no mercado, né? Mas que ainda é um tema que aqui no Brasil a gente tem uma maturidade ainda um pouco baixa, né? Que é a história de como a gente vai gestionar os acessos dos clientes, né? O CIAM. Como é que você vê essa peça se encaixando aqui nesse tabuleiro aqui de funcionalidades e tecnologias? Quando a gente começa a pensar no que trouxe a gente até aqui, né? Eu gosto de olhar um pouquinho para trás, porque a gente começou há 3 anos atrás, praticamente 2 anos e pouquinho atrás, teve uma mudança drástica. A pandemia forçou todo mundo a adequar, como o Douglas bem comentou, né, as realidades. E aí, o que aconteceu no processo de digitalização foi muito forte, né? Algumas indústrias aceleraram 5 anos todo esse processo de inovação, todo esse processo de transformação digital, porque a forma de fazer negócio teve que forçosamente ser mudada. E algumas indústrias aceleraram 10 anos. E quando a gente começa a olhar para entender nesse mercado do CIAM, o que foi feito muito nesse processo, né? O pessoal começou a aproveitar várias demandas que existiam para poder fazer a gestão das identidades dos seus clientes, nesse modelo já de desenvolvimento ágil, atender às necessidades de desenvolvimento, porque o perímetro mudou, a gente não está falando mais de proteger um recurso, né, dar um acesso a um recurso, proteger esse recurso, a gente está falando de microserviços, de multi-cloud, e conseguir fazer tudo isso. A gente viu que os projetos CIANs, e a Broadcom se atentou muito a isso, eles começaram a ter algumas particularidades, né, funcionalidades que o mercado começou a buscar. Eu tenho que prover self-registration para os usuários, aproveitar nesse momento também para cobrir toda a parte de privacy consent management, aproveitar já nesse momento de embarcar o usuário, conseguir prover para ele o consentimento, conseguir focar um processo de autenticação que habilite a experiência para converter mais vendas, né? Então, quando a gente fala aí, eu sou consumidor da Natura, Felipe, quando a gente fala de estar acessando um serviço digital lá da Natura, né? Você quer, na verdade, aproveitar todo esse processo de gerenciamento do usuário que está chegando, um onboard, que ele possa fazer o registro com a rede social, que ele, no momento que ele vai fazer uma compra, ele se sinta num ambiente seguro, que você consiga habilitar um Multi-Factor Authentication para ele, um MFA, que ao mesmo tempo você consegue fazer para ele aquele Progressive Profiling, né? Então, só vai me dando a informação que é importante com o seu consentimento no momento correto. E isso exigiu também aí, dos vendors, e a Broadcom entrou nesse modelo, uma série de redesenvolvimento, né? Porque as peças estavam lá, mas elas não estavam preparadas para esse momento. Então, internamente na Broadcom, a gente começou uma jornada, já numa jornada que a gente vinha de aquisições ali, a aquisição da CA Technologies, depois da Symantec, a pavimentar uma plataforma toda em microserviços que permite todos esses casos de usos. E a gente tem essa plataforma hoje no mercado. O desafio, como você bem comentou, é uma jornada. A gente viu alguns ganhos que são importantes, né? Então, alguns clientes tiveram que começar a adotar essa jornada lá atrás, aceleraram ela junto com os times de desenvolvimento e conseguiram colocar as entregas lá junto com suas squads, planejando o time de segurança embarcado e com a preocupação da gestão da identidade do cliente desde o começo. Eles tiveram melhorias significativas na experiência dos seus clientes. Eles tiveram um aumento da sua confiança digital, marca de confiança digital. Eles conseguem um grau de conversão maior sobre clientes que estão navegando no seu serviço, consumindo o seu serviço até o momento correto de pedir o gerenciamento de identidade e conseguiram reduzir risco com consensos, né? Isso não só clientes Broadcom, com clientes do mundo inteiro, porque você tem a parte de consentimento sendo feita no momento apropriado, né? Não naquele momento zero de contato com o serviço digital. Então a gente vê que essa jornada está ganhando cada vez mais força. O desafio realmente, que acho que todo mundo enfrenta aqui, é como conseguir fazer todas essas transformações ao mesmo tempo, né? Porque Sim. A gente está falando de cliente, jornada de usuários internos, trabalho remoto, e esse é o desafio que a gente tem enfrentado com os clientes. Não, maravilha, e acho que aproveitando o gancho, né, em relação aos desafios, né, o que eu vejo muito aqui nos meus clientes, principalmente os clientes que, de novo, né, eles estão indo para uma primeira implementação, eles têm sempre a falsa sensação que a tecnologia vai resolver os 100% dos problemas, né?
E o que eu percebo é que a gente sempre, né, quando a gente está aqui também, como eu me considero um evangelizador do tema, né, um tema que eu gosto muito, né, e então a gente sempre tenta mostrar, né, as perspectivas, né, e aqui eu queria uma opinião de vocês relacionado a uma pergunta que sempre aparece quando eu converso com alguns clientes, aonde eu devo focar os meus investimentos? Eu devo focar os meus investimentos numa tecnologia que resolva, né, praticamente quase todos os meus problemas, ou seja, tendo ali implementações, integrações, automações, né? Ou, do outro lado, né, olhando para o lado mais humano, né? Ou seja, conscientização, processos, né? Até um time operacional para executar ali os SLAs, né? E o que eu sempre comento, né? E aqui é a minha opinião, eu acho que não tem uma bala de prata, né? Depende muito da maturidade, depende muito da característica do cliente, né? Depende muito do onde o cliente quer chegar, né? Então eu vejo que tem que ter uma simbiose entre essas duas vertentes, né? Tem clientes que às vezes o foco é realmente ter ali um SLA baixo, né? Eu ter ali um processo bem azeitado e talvez uma automação ela não gere tanto valor. E tem outros que a automação ela gere, né? Mas eu queria que vocês colocassem um pouquinho aqui das suas perspectivas, Douglas. Se você quiser compartilhar alguma perspectiva com a gente, seria maravilhoso. Bacana. Você colocou um ponto interessante, porque existem sim empresas, né, profissionais que acham que, não, só vou colocar uma ferramenta de DM aqui e vai resolver todos os meus problemas. Cara, se o teu processo não tiver azeitado, você vai levar o teu problema para dentro da ferramenta e a ferramenta não vai funcionar. Então, existem também empresas que não têm maturidade nenhuma processual e usam, aí sim, um processo já embarcado na ferramenta para subir um degrauzinho no nível de maturidade. Mas se você não tiver minimamente um desenho de o que você quer fazer, como é o processo, não adianta, não existe ferramenta que vai salvar o teu ambiente, né? Que vai salvar o teu processo. Aí vai engessar, o SLA vai ficar, você nunca vai conseguir cumprir, o volume de requisições vai aumentar e você vai entupir a tua equipe de acesso de chamado. Então, concordo com automações. Se você já tem um processo, já tem algum ferramental básico, cara, aqueles acessos que já são mais rotineiros, cria uma automaçãozinha para poder atender, né? Se é simples, não precisa de um analista lá ficar apertando o parafuso. Até porque, se você focar somente no processo e na tecnologia e não focar em automação, sua empresa pode ter 100 mil funcionários, você vai precisar de 10 mil analistas atendendo cards, somente de acesso. Então, a ideia, à medida que você vai ganhando maturidade no processo, tendo as tecnologias adequadas, é automatizar o máximo que você puder para conseguir ganhar escala. Legal, Douglas, legal. Bem interessante. Fontão, se tiver algum ponto a adicionar, fica à vontade. Sim, na verdade tem um ponto adicional que é bem interessante, seguindo aqui a linha de raciocínio do Douglas, que a gente vê que os clientes que estão sofrendo ataque hoje, as empresas que estão sofrendo ataques, principalmente os que estão dando maior visibilidade aí, né, que estão tendo maior visibilidade, saindo na imprensa e tudo mais, são clientes que investem muito em segurança da informação e ainda assim são atacados. Então, o que a gente está percebendo? É que está voltando um processo que era muito comum 20, 25 anos atrás, deu uma sumida e agora está voltando, que é a falsa sensação de segurança. O hacker está o tempo todo se reinventando, ele está descobrindo formas de fazer o ataque, e o ransomware é a consolidação do melhor cenário possível para o hacker, que é o fato de que ele já não precisa mais atacar sistemas para conseguir um ataque. Você tem o exemplo do Lapsus, né, que é um grupo hacker que se baseia em credenciais, então eles não usam código, eles não usam vulnerabilidade, eles não atacam sistemas. Eles simplesmente conseguem credenciais, fazem login e roubam a informação. Então, com base nisso, a única forma de você deter esse cara, não adianta você ter o melhor firewall, o melhor IDS, o melhor antivírus, o melhor tudo, se você não tiver uma estratégia de segurança da informação que cubra os vetores por onde o hacker vai entrar. Que vetores são esses? A identidade, todo o ciclo de vida de identidade, né? o IAM, o IGA, toda aquela coisa, para quem eu provisiono, o que esse cara tem que fazer, quais sistemas ele tem que acessar, e aí sim a granularidade do Zero Trust, e o privilégio, aí sim, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, né? Que é o insumo número 1 de que o hacker precisa. Então, só para dar alguns números rapidamente aqui, o estudo da Verizon, de 2022, relativo aos ataques do ano passado,
mostra que 82% dos ataques ainda são baseados num elemento humano que fez alguma coisa errada. A pessoa criou uma senha fraca, reaproveitou senha, escreveu a senha no post-it, colou embaixo do teclado, alguma coisa o cara fez de errado. Então, 82% dos ataques de ransomware tiveram ajuda humana, muitas vezes sim, a pessoa que ajudou saber que ajudou, né? O cara nem sabe que foi a credencial dele que foi usada para o ataque. A gente também vê que mais de 80% dos ataques, esse também é um estudo da Verizon, foram baseados em privilégio. Por quê? Porque o conceito de quem é usuário privilegiado mudou, isso foi o que o Felipe falou ali atrás. Você não tem mais o administrador do sistema como a credencial que o hacker quer. Claro que se o hacker consegue essa credencial, ele está feito, né? O ataque está ganho. Mas ele já consegue fazer o ataque completo conseguindo credenciais de pessoas muito menos privilegiadas. E ele vai escalando, né, subindo degrauzinho por degrauzinho até chegar a um percentual da rede ou dos dados que representem um ataque. Então, a estratégia mudou muito e as empresas que não estão acompanhando isso estão sofrendo ataque. E os grandes ataques foram de empresas que têm IAM, têm IGA, têm cofre de senha, e ainda assim caíram nas armadilhas. Então, a mensagem aqui é: pense em alto nível. Volta para a prancheta e fecha primeiro os vetores que o hacker está se aproveitando, mas tem que fazer isso direito. E aí sim entra toda uma camada de serviço e consultoria, né, que o cliente tem que entender o ciclo de vida de todas essas ferramentas. Aí foi exatamente o que o Douglas falou, né? A ferramenta ela tem um propósito, não adianta você dar next, finish e achar que está protegido, né? Então, tanto as ferramentas do tipo que a gente vende, como qualquer outra ferramenta de segurança, ela só vai fazer sentido se ela for bem implementada, se ela tiver o ciclo de vida dela respeitado, as manutenções, né, os discoveries contínuos, enfim, é todo um ciclo que não é só ferramenta. E aí que está um erro mais comum, talvez, para quem está sofrendo ataque hoje em dia. E, Felipe, pensando numa empresa que hoje não tem zero maturidade, e ela está querendo começar, né? Qual que seria ali um roteiro, um norte, né, para começar na jornada, né? O que você recomendaria para essa empresa? De novo a gente cai na melhor definição, né, que é a jornada, né? E tudo começa da sua análise de maturidade com relação à gestão de acesso, né? Então, você primeiro precisa definir qual é a sua maturidade, qual é o seu risco atual, somado a isso, definir com a sua camada executiva para tomada de decisão de qual vai ser o patamar de investimento e até onde que você vai desejar reduzir o seu risco. Isso posto, você tem que trabalhar balanceado, né? Então, tem que trabalhar balanceado em trazer um melhor processo que se adeque à sua companhia. Claro que isso vai gerar uma mudança cultural, vai ter um pequeno impacto ali no dia a dia, é esperado, mas esse impacto ele tem que ser mitigado. Claramente tem que ser investido em pessoas, porque as pessoas que movem os processos, independente da ferramenta ou não, e claramente precisa de uma tecnologia para suportar tudo isso, né? Então, não existe bala de prata, não existe uma mira única, né, de falar, eu vou investir tudo em uma ferramenta. O investimento vai estar errado. Você precisa balancear. E mesmo considerando que você tenha a melhor ferramenta disponível para se investir, trazendo um pouco de números também, Fontão, esses seus 82% que você trouxe, 86% desses 82%, eles são relativos a pessoas em situação de burnout. Eu falei disso em um evento recentemente. E em situações de burnout, as pessoas elas acabam deixando de lado seus processos e elas acabam causando incidente. Então, tem fator cultural, tem fator humano, que acaba facilitando muito para o lado de lá, de quem está querendo atacar, e muitas vezes essa sensação vazia, né, de segurança, de você achar que investiu e está tudo bem, ela pode não se concretizar, né, e o tombo pode ser alto. Então, a minha maior recomendação considera a jornada pé no chão, entende exatamente o seu risco atual, vai doer,
leva para cima esse risco, entende qual é o apetite ao risco, qual é a jornada, a escalada de mitigação e redução desse risco, qual o investimento necessário, e um passo por vez, sobe isso balanceado em começar com um pouco de pessoas, melhorar um pouquinho seus processos, melhora sua tecnologia, depois, novamente, melhora seus processos e constrói essa jornada. Certamente, seu cliente vai ser positivamente impactado, a sua empresa vai ser positivamente impactada e, principalmente, em termos de ataque, você vai evitar, consequentemente, grandes ataques ali, porque dá para dizer que quem tem um pouquinho de organização com relação à gestão de acesso privilegiado, e não está sofrendo ataque durante os últimos tempos, é porque está tendo sucesso no que está fazendo dentro de casa, porque do lado de fora tem muita gente competente do lado de lá, atacando, e não dá para brincar com os adversários. Né? Ótimo, Felipe. E Diego, qual que é a sua visão relacionada a uma recomendação para uma empresa que está começando na jornada? Eu acho que, como já foi bem coberto, né? Se a gente balancear aí, é tecnologia, é processos, é maturidade, é saber nessa jornada onde você vai... O que você quer atingir é o principal ponto, né? E saber que isso vai mudar constantemente. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente nós como vendors, fornecedores, porque a gente sempre quer vender o software, né? Sim. Aí que você conhece bem o processo, todo mundo conhece bem aqui. Mas eu falo que a automação é um risco, porque errar é humano. Errar em larga escala se chama automação. Então você tem que tomar um cuidado muito grande com o que vai automatizar. E acho que um dos grandes pontos de preocupação que as empresas que já estão nessa jornada há muito tempo e as jornadas estão mudando, né, estão evoluindo rapidamente, é tomar cuidado com o débito técnico. Né? Acho que é um dos pontos que todo mundo tem que ter uma cautela muito grande, porque não é sobre trazer uma nova tecnologia, é sobre garantir que a tecnologia, o parque que você tem hoje, ele está atualizado. É o débito do processo também, né? Garantir que o teu processo ele está sempre sendo revisto. Você tem um PDCA rodando ali para validar se aquilo já faz sentido para o negócio. Porque às vezes você está rodando um processo que quem já definiu aquele processo já não está mais na empresa, era 2 anos atrás, outro momento. E aí quando você começa a olhar os SLAs, nível de atendimento, você começa a pensar o time técnico, né? A gente sabe que o time sempre quer a mais nova tecnologia, o que é trend no mercado, mas quando você começa a olhar para dentro de casa e começa a revisitar tudo que está sendo feito nos últimos anos, você vai ver que talvez o que esteja prejudicando o teu SLA, o que esteja prejudicando a tua entrega, é a definição de processo, a maturidade. Então, tem que ter por onde começar, acho que é um equilíbrio muito grande entre o que você vai fazer de novo e como é que você vai ter capacidade e orçamento e deixar todo mundo ciente disso, dos riscos de você não atualizar o que já está rodando em produção ou do que você já tem no teu mundo produtivo. Porque isso daqui, a empresa é um ser vivo que se modifica rapidamente nessa economia que a gente vive. Os serviços estão sendo transformados, as áreas de negócio têm o seu orçamento, têm os seus squads, todas as empresas já estão segmentando por linha de produto. Só que se você não revisitar constantemente o que você já entregou há 1 ano atrás, há 6 meses, há 2 anos, você vai sempre achar que a culpa é da tecnologia, sempre vai achar que tem que ter uma nova tecnologia e vai colocar os esforços e investimentos no lugar que não vai te trazer o resultado, né? Porque você vai mover o teu gargalo só de nome, né? Você vai tirar o gargalo de um lado e vai mover para outro vendor, para outro fabricante. Então, acho que por onde começar é ter um plano bem equilibrado entre a jornada onde você vai e principalmente como você vai conseguir, durante essa jornada, eliminando os débitos técnicos e os débitos de processo que vão ficando no caminho. Não, legal, Diego. Muito bem pontuado. A conversa foi boa, a gente está chegando no final, né? Então, acho que agora cada um poderia fazer as considerações finais, em 1 minutinho para cada um. Eu vou começar, né? Aqui aí, pode ser Diego, Douglas, e Fontão e Felipe, né? Fala um pouquinho. Mas aqui do meu lado, eu acho que o mais importante que eu sinto um pouco de falta nos clientes é sempre a visão de longo prazo, né? Então, acho que é muito importante, acho que tudo que foi pontuado aqui, mas precisa ter uma estratégia, né? Sem uma estratégia, o quesito sucesso, ele não vai acontecer. Então, o que eu gosto de reforçar sempre é ter uma estratégia de médio e longo prazo, com KPIs bem definidos, né? O que você está querendo proteger, aonde você quer chegar, quais os benefícios você vai trazer para a companhia, né? Para justamente robustecer e mostrar que essa jornada ela tem um começo, tem um meio e tem uma estrada toda
pela frente, né? Então, eu queria agradecer ao Alfredo pelo convite, o evento está muito legal, e eu fico por aqui, gente. Diego, se você quiser continuar, por favor. Olha, até adicionando aí o que você comentou da estratégia, acho que para colaborar com isso, a comunicação, né? Quem está muitas vezes do lado de fora e vendo vários cenários de clientes e segmentos em momentos diferentes, às vezes a gente vê que o maior desafio é fazer essa estratégia fluir a todos os níveis, né? Então, sair do time executivo, nível gerencial, analista, e fazer isso numa jornada que você consiga colaboração das outras áreas, né? Porque tem que ter colaboração lá dos times de infraestrutura, do time de cloud, do time de desenvolvimento. Então, acho que o grande desafio que tem pela frente, além de ter essa jornada bem definida, essa estratégia, é conseguir comunicar e colaborar de uma forma que consiga ter o buy-in de todo mundo. Isso é crucial. Maravilha. Douglas? Bacana. Acho que todo mundo pontuou considerações interessantes aqui. O tema de IAM ele é bem vasto. Acho que para deixar como mensagem assim, de final, fazer um compilado aqui rápido, a estratégia tem que ser bem definida, sim. Os processos têm que ser bem definidos. E isso tem que ser propagado, sim, dentro da empresa. Se não houver o buy-in da alta direção, mas também isso ser propagado para a galera operacional, não vai acontecer. Porque vão burlar processos, os processos não vão funcionar, vão virar gargalo. Então, todo mundo tem que estar comprado e tem que estar bem alinhado. E os processos, como o Diego pontuou, tem que ser revisitados. Porque o momento da empresa hoje não vai ser o momento da empresa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, ele tem que se adaptar ao ambiente. Senão vai estourar SLA e não vai fazer mais sentido aquele processo ou a tecnologia. Obrigado novamente pelo convite, pessoal. Maravilha. Fontão? Juntando aqui o que o Douglas e o Felipe falaram, né, uma das questões mais importantes aqui é a gente entender a parte de processos, e o Felipe falou bem do burnout. O usuário está cansado, ele tem que trabalhar, e aí ele tenta trabalhar e não consegue. Então, ainda tem um ponto muito importante de IAM, que é a experiência do usuário. Não adianta a gente implementar ferramenta, processo e dificultar a vida de quem precisa trabalhar. Então, a gente ainda encontra um pouco desse erro em muitos clientes, né, que acham que Zero Trust quer dizer não confiar em ninguém, né? Ou seja, fecha as portas de todo mundo para tudo e acabou. Então, tentar, realmente, a nossa função como fornecedores aí nessa indústria é explicar para o cliente como é possível ele equilibrar toda essa segurança, eliminar todo o risco do privilégio, do mau uso da identidade, mas sem interferir na experiência do usuário. Entregar uma experiência do usuário agradável, que evite justamente que o usuário cansado ou desinteressado, né, acabe causando dano. Então, você tirar da mão do usuário a responsabilidade sobre o dano que ele pode causar. E o outro processo que a gente... Outra mensagem final aqui, só para encerrar, é bem rápido, para deixar algo para as pessoas pensarem, dizem que o ransomware é inevitável. No final, o hacker sempre consegue. Então, o objetivo das organizações hoje em dia tem que ser gerar o maior nível de dificuldade possível para o atacante. E fazer com que o atacante não encontre um ambiente muito fácil, porque hoje está fácil demais. E essas grandes empresas sendo atacadas mostram isso, né? Então, deixo essa mensagem aí como algo para as pessoas pensarem, e agradecer a todos aí por assistir o nosso painel. Felipe? A gente vai chegando ao fim de uma discussão muito proveitosa, parece que o tempo voa, né? Somente fechando aqui com o tema de impacto de acesso remoto, a pandemia espalhou a superfície, né? E hoje a nossa superfície de controle é a ponta, é o usuário final. Então, nós falamos diversas ações possíveis de processos, pessoas, para manter tudo isso, tecnologia, para suportar, automatizar, mas sem também a conscientização e treinamento das pessoas que estão na ponta, a superfície ainda continua vulnerável, né? Então, é toda uma jornada complexa, não é barata. Se alguém conhecer algum programa de gestão de identidade e acesso que seja barato, me apresenta, mas não é. Então, todo mundo precisa entender os desafios, a escalada, como é difícil se mitigar o risco nessas esferas, mas estando bem patrocinado, como o Douglas mencionou,
bem envolvida a alta direção em todas as ações, sejam elas aquisitivas ou culturais dentro da empresa. A gente chega lá e transpassa a barreira da maturidade necessária e o sucesso é atingido. Então, o recado é esse. Além dos investimentos, conscientize o usuário, que a ponta ela vai estar mais protegida. E obrigado pela oportunidade, está sendo um excelente evento, né, e um excelente painel. Legal, gente. Obrigado a todos e excelente evento para vocês.